vão ver a tarde mudar abaixo de mim e eu quero passar com vocês por um mapa. Vamos lá. Vocês veem esse mapa aqui ao meu lado, do leste da Ásia. China e Taiwan em destaque. Lá em cima vocês veem Coreia, Japão. Eu acho que dá para vocês se situarem. Nesse mapa, do meu lado, há dois países que tecnicamente são a China. Um deles, que tem esse título aí na imagem, é a ditadura do Partido Comunista Chinês. O outro, onde se lê Taiwan, é a República Popular da China. Ou melhor dizendo, é a República da China, mas adota o título de Taiwan, mais comumente usado. Esse, então, é uma democracia, com moeda própria, instituições à ilha, próprias eleições, próprio Congresso. Essa divisão e o porquê dos países terem os dois o nome de China, República Popular da China, o grandão, a ditadura comunista, República da China, a democracia, a pequena ilha. Isso é resultado da Guerra Civil que terminou em 1949. De lá para cá, o Partido Comunista Chinês jurou tomar de volta a ilha. Xi Jinping, agora no comando do partido, tem reiteradamente falado disso, quase como uma obsessão. E não descarta força militar para retomar a ilha para o comando do Partido Comunista Chinês. Retomar para o comando chinês no sentido de ser um país só, porque o Partido Comunista Chinês, ele próprio, assumiu o comando do continente em 49 e nunca governou Taiwan. Os Estados Unidos entram no jogo porque são obrigados por uma lei, a Lei de Relações com Taiwan, a fornecer meios para que Taiwan se defenda. Em jogo está a indústria de chips global. A TSMC, uma das principais fabricantes de chips, fica lá em Taiwan. E a oportunidade ainda de que o Partido Comunista Chinês e as suas forças armadas consigam acesso a águas profundas, sem ter que passar por águas mais rasas, onde poderiam ser detectados pelos radares de aliados americanos, Filipinas ou Japão. Como vocês veem aí no mapa, depois de Taiwan, eles conseguiriam, em tese, entrar com submarinos em águas profundas, sem passar pelos radares de aliados em águas mais rasas, no outro lado dessa cadeia de ilhas. Isso é crucial em termos de dissuasão e de ameaças que podem fazer a adversários. Essa é uma tensão que define parte da geopolítica moderna. E ela agora está renovada por exercícios militares de grande escala, em um momento crítico. Taiwan reforça a sua segurança, há um novo presidente na Casa Branca e Pete Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, está passando pela Ásia, passou pelas Filipinas, pelo Japão. Você que não assistiu a conversa que a gente teve com a Emmanuel Code aqui no canal, pode assistir o programa de ontem, o corte também está ali nos vídeos, se você procurar aqui no canal para saber mais a respeito do Hegseth na Ásia. Mas chega do Hegseth. A situação agora é a seguinte: um porta-aviões chinês, eles têm dois, esse é o mais moderno, tem um terceiro em testes, o mais moderno operacional, o Shandong, entrou na zona de identificação de defesa de Taiwan, se aproximou da ilha, se posicionou de forma ameaçadora. Um comunicado de hoje do Ministério da Defesa mostra que, após rastrear o navio desde ontem, ele adentrou essa zona de identificação de defesa e, além disso, foram mais 19 navios militares rastreados nas 24 horas antes do comunicado que saiu hoje de manhã, tá? Que circundavam a ilha. Creio que temos aqui o comunicado, muito bem, vocês veem ao meu lado então, esse é o comunicado oficial do governo taiwanês, ele que inclui também a descrição tanto em mandarim quanto em inglês. Esse é o comunicado oficial. Em uma publicação nas redes, o Ministério da Defesa do país disse: a República Popular da China é uma causadora de problemas. Você vê aí a publicação na rede social X do Ministério. República Popular, a China comunista, é citada como uma causadora de problemas. O ministro da Defesa do país disse o seguinte: quero dizer que essas ações refletem amplamente a destruição da paz e a estabilidade regionais da China. Houve vídeos publicitários divulgados, a gente tem alguns aqui. Vamos rodar então o vídeo publicitário que nós temos. Ele demonstra a princípio, se temos podemos rodar, senão a gente segue. Mas basicamente o Ministério também publicou as Forças Armadas de Taiwan, observando, mirando então as Forças Armadas da China circundando a ilha. A tensão é uma coisa crescente, recorrente, não é de hoje. Elas se intensificaram, em particular, depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022 e depois que parlamentares americanos mais e mais passaram a fazer visitas para Taiwan. Uma coisa que a China, claro, não vê com bons olhos, a China do Partido Comunista Chinês. Mas agora, esse exercício militar está entre os mais notórios em tempos recentes. A pergunta, claro, é por que agora? E a gente vai passar por isso. Há mais de um motivo. E a gente citou claro que Pete Hegseth, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, passa pela Ásia. Novamente, se você quer entender mais sobre a visita dele, você pode conferir o vídeo de ontem. Tem coisa grande aí, questão de batalha naval, pela construção de estaleiros entre China e Estados Unidos, a questão de armas nas Filipinas que podem atingir a China a longo alcance. Mas eu quero trazer uma matéria jornalística agora na tela.
O que vocês veem é do Taipei Times, jornal taiwanês em língua inglesa, e isso é do dia 13 de março. Lai é o presidente do país, William Lai, ou Lai Ching-te em chinês. Ele anunciou 17 estratégias para contrariar infiltração chinesa, e os exercícios de agora são vistos também como uma retaliação a esse anúncio. Isso inclui coisas que podem efetivamente frustrar parte das estratégias de inteligência e propaganda do Partido Comunista Chinês na ilha. Eu sempre gosto de falar que a gente leva aqui do genérico para o específico. Não seria à toa. Vamos então a alguns exemplos. Outubro de 2023, um coronel reformado da Força Aérea taiwanesa foi condenado por espionar Taiwan para a China por 2 anos, o que poderia incluir o vazamento de segredos militares da época em que ele estava no exército. No mês passado, uma influenciadora chinesa do TikTok, ou como é conhecido na China, o Douyin, o nome dela é Liu Jianya, também conhecida como Yaya de Taiwan, para os seus seguidores, são cerca de 500 mil. Ela publica conteúdo, ela mora em Taiwan, é uma chinesa do continente, e publica conteúdos, então, pressionando pela reunificação com Taiwan. E não seria só ela. Esse relatório de 17 pontos traz à tona o tolimento de iniciativas como essa e uma tentativa de impedir que casos como esse ocorram. Entre as medidas, por exemplo, estão mudar julgamentos de espionagem para tribunais militares e endurecer a imigração de chineses, tornar muito difícil para que eles consigam permissões de morar ali se houver indícios de que eles podem fazer propaganda ou espionagem. Bom, muito bem, a gente tem até a frase do William Lai aqui. O presidente taiwanês, então, Lai Ching-te, ou William Lai, falou o seguinte: isso ele estava comentando relatos de pessoas a respeito do que ele recebeu, do que chegou até ele, quando se fala do porquê medidas como essa foram implementadas. Ele falou o seguinte, aspas para ele: eles notaram casos em que membros das Forças Armadas, tanto em serviço ativo quanto aposentados, foram comprados pela China, venderam inteligência ou até mesmo forças armadas organizadas com planos para prejudicar sua própria nação e seus cidadãos. Eles notaram casos em que os artistas seguiram voluntariamente instruções de Pequim para alegar que seu país não é um país, tudo por causa de interesses pessoais de carreira. Essas foram então as falas do presidente taiwanês sobre os relatos que recebeu. A gente coloca agora um outro documento na tela. O que vocês veem ao meu lado está em inglês, mas não se enganem, isso vem do Japão. Uma pesquisa que vem dos institutos de pesquisa da Força Aérea do país. E o que ele diz, talvez não se veja pela distância ou pelo idioma, mas ele fala sobre a relação entre a China, as 3 guerras e o seu poder aéreo, um estudo de caso. Guardem essas palavras, 3 guerras. Em 1999, 2 coronéis da Força Aérea Chinesa, Qiao Liang e Wang Shangshui, publicavam um relatório chamado Guerra Irrestrita. Está disponível em inglês, foi publicado no Ocidente. Um relatório que teve grande impacto a respeito de como a China se organiza. Isso era um conceito já visto lá atrás na Guerra Civil, a chamada Guerra do Povo, Guerra Popular. Mas por eles foi levado a outro patamar. Depois que os Estados Unidos tiveram uma vitória esmagadora na Guerra do Golfo em 1991, aquela questão de Saddam Hussein, Kuwait, etc., o que acontece é que os chineses, com o fim do bloco soviético, se alertavam. Nesse momento, se as nossas forças armadas precisarem lutar uma guerra com uma potência como essa, vai ser muito complicado. Não há como ganhar uma guerra cinética, uma guerra convencional. Esse relatório pontuava diferentes estratégias de como combater, então. A sugestão: utilizar tudo. Drogas, propaganda, o que quer que seja, para combater o adversário. Enquanto pode parecer uma coisa estapafúrdia na primeira vez que se ouve, há indícios de que parte disso, pelo menos, foi de fato implementado. A estratégia de fusão civil-militar, por exemplo, como empresas privadas são instrumentalizadas pelo partido para ter fins de uso militar pelo Exército Popular, Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas da China. E uma ressalva por aí: o Exército de Libertação Popular não é um exército como é o Exército Brasileiro. Ele não é um exército que responde ao Estado, mas é um exército que responde ao partido. A mesma guerrilha que tomou o poder lá atrás em 1949, e eles não viraram Forças Armadas Nacionais, seguem sendo uma espécie de guerrilha partidária, mas com a escala de um exército nacional. É como se, por exemplo, o PL ou o PT no Brasil tivesse o próprio exército, da dimensão de todas as Forças Armadas de um país. Isso significa que eles têm um fim político, não necessariamente de Estado. Outro exemplo é a doutrina das 3 guerras, que é citada nesse mesmo documento que eu mostrei aqui ao lado. São guerra de opinião pública, guerra psicológica e guerra pelo judiciário, lawfare.
Isso significa pressão sobre congressistas para mudar a lei em diferentes países, favorecendo o interesse do Partido Comunista Chinês. Ou ainda a gente pode expandir isso para a guerra psicológica e guerra de opinião pública. Lembram da Yaya de Taiwan que a gente citou agora há pouco, Liu Jianhua? A estratégia de 17 pontos entende isso, e entende que essa iniciativa pode ser não necessariamente só um prelúdio para uma guerra, mas a guerra em si próprio, lutada por outros meios. Fica o registro então, a gente continua acompanhando o monitoramento das tensões no leste da Ásia.